O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. queridos irmãos e irmãs, hoje neste Evangelho soa forte esta pergunta que Jesus faz. Para você, quem sou eu? E é interessante ouvirmos essa pergunta depois de todo este período tão intenso de festas e solenidades que nós vivemos. Um tempo tão forte que foi o tempo pascal, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, a festa da Santíssima Trindade. E depois de tudo isso, vem essa pergunta: quem é Jesus para nós? E ela é tão pertinente, porque nem sempre, ou nós poderíamos dizer, que a nossa forma de enxergar o outro, ela não é uma coisa permanente. E isso é tão verdade que nós experimentamos isso nas nossas casas. Quando nós éramos crianças, nós olhávamos para os nossos pais de modo, talvez forte, o pai fortão, aquele que me sustenta, aquele que alcança as coisas que eu não posso alcançar, a mãe, aquela que serve, aquela que cuida. Depois de um tempo, nós temos uma outra visão dos nossos pais. Talvez é a realidade dos adolescentes, que o pai é o chato, a mãe é aquela que não deixa fazer nada, aquela que fica repetindo as coisas. Depois de um tempo ainda, já numa certa idade, a gente começa a perceber o valor, aquilo que falava, nossa, bem que a minha mãe dizia, ou a gente começa a cuidar dos filhos, e aí tudo vai ficando diferente. Isso para dizer o quê? Que a nossa visão sobre o outro, ela não é algo que é completa. Isso vai sendo transformado com o tempo. E também a nossa visão de Jesus é uma visão que ela modifica, mas que depois de tudo aquilo que nós experimentamos, ela precisa ser um pouco mais madura, mais profunda, porque assim como ao longo da vida nós vamos ganhando esta maturidade física, este conhecimento das coisas do mundo, nós também precisamos crescer na nossa vida espiritual e atingir esse crescimento que me ajuda a enxergar
enxergar Jesus de um modo novo. Não só como aquele que faz o milagre, como aquele que vem resolver os problemas, porque tem pessoas que desde sempre, a forma como conhecem Jesus é a mesma, do jeitinho que aprendeu na catequese. Jesus é nosso irmão, Jesus é o Salvador, mas o que isso significa para a sua vida? Eu já senti essa salvação de algum modo? Eu senti esse amor de Deus por mim de algum modo? E é essa transformação que nós somos convidados a experimentar. Hoje, a primeira leitura da profecia de Zacarias, ela não fala diretamente de Jesus, mas tudo aquilo que está nessa leitura pode ser aplicado à pessoa de Jesus. Porque ela vai dizer assim: assim diz o Senhor, derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Isso já nos ajuda a entender. Nós recebemos o Espírito Santo em Pentecostes, e é este Espírito Santo que nos ajuda com a sua graça. É esse Espírito Santo que nos coloca em profunda oração. Então a oração não é só a repetição, não é só aquele momento de estar ali, mas a verdadeira oração qual é? É quando o Espírito Santo ora em nós. Quando nós nos abrimos de tal modo que aquela oração, ela não fica nas coisas rasteiras, no sentido de simplesmente pedir saúde, de pedir isto, de pedir aquilo, mas é uma oração que me eleva a uma contemplação de Deus, aonde eu percebo essa presença de Deus e todo o meu ser silencia, porque não quer outra coisa senão a sua presença. E é só quando nós começamos a fazer essa oração, quando nós começamos a penetrar em Deus, que dentro de nós vai abrindo como se fosse um buraco, algo grande, porque aumenta em nós a sede de Deus, aumenta em nós o desejo de conter Deus, de acolhê-lo dentro de nós. Parece que é uma coisa muito difícil de viver, mas na verdade isso significa chegar diante de Deus sem pretensões e deixar com que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Mas aí Ele vai dizendo algo mais, porque nessa leitura que se refere a esse profeta, vai dizendo que o povo que feriu, que tirou a vida deste profeta, agora quando olha para ele, começa a chorar, porque reconhece o seu valor, e assim precisaria também acontecer conosco. Elevar os nossos olhos a Cristo e chorar pelo mal que foi a Ele dado, pela sua morte na cruz, reconhecendo nela todas as nossas faltas, todos os nossos erros, a fim de que este chorar não seja simplesmente um sentimentalismo, porque existem pessoas que choram com facilidade, mas é um chorar de quem reconhece que Ele deu a vida por nós. E esse reconhecimento produz em nós uma purificação, como vai terminar a leitura dizendo, os habitantes foram purificados. E essa purificação traz para nós uma mudança de vida e um olhar diferente de Jesus. Não é que Jesus vai deixar de ouvir as minhas necessidades, ou eu vou deixar de partilhar com Ele as minhas necessidades, mas é que eu vou amar Jesus porque Ele é Jesus, e não por aquilo que Ele pode fazer para mim. Como é triste quando as pessoas nos amam só por aquilo que nós somos capazes de fazer para elas. A gente se sente usado. Parece que a gente é só útil para o outro. A gente só serve o outro e por isso Ele nos ama. Não deixa de ser um amor, mas ainda vocês entendem que é um amor baixo. Agora nós precisamos aprender a amar Jesus por aquilo que Ele é e querer descobrir a cada dia mais um modo novo de enxergar Jesus. A cada dia mais experimentar da sua presença e perceber que Ele não é só cura para as nossas vidas, é também que Ele não é só amigo, é também, mas que Ele é Deus. E essa presença de Deus em Jesus Cristo é a única que sacia a nossa sede. Tantos de nós sofremos e olhando para o nosso mundo, a gente enxerga
ainda que quisesse, ele não seria capaz. Portanto, meus irmãos, reconheçamos essa necessidade da nossa alma e vamos dar a ela aquilo que realmente ela precisa. Deus. E São Paulo vai nos dizer na segunda leitura de hoje que nós fomos já revestidos de Cristo pelo nosso batismo. Nós fomos. E se nós fomos revestidos de Cristo, a partir de agora, as diferenças, elas caem por terra. E aí ele vai dizer, porque já não tem judeus, já não tem gregos, então já não tem gente de quem? Já não tem. Se é gente de quem? Não tem gente. Esse gente de quem, como se isso trouxesse um valor por si mesmo, porque eu sou de uma família de posse, ou uma família tradicional, já não existe isso. Então ele está dizendo aqui gregos ou judeus, mas nós podemos dizer cearenses ou baianos, pernambucanos, não é? Ou alguém lá de Santa Catarina, não importa isso. Brasileiros ou não brasileiros, não, por quê? Porque agora nós somos todos filhos de Deus. Nós somos revestidos de Cristo. Não tem branco nem negro. Não tem, como vai dizer São Paulo, homem ou mulher. Não tem. Somos filhos de Deus. Porque ainda que eu trabalhe para dar a dignidade à mulher, eu jamais vou elevar a mulher à sua dignidade se eu não reconhecer o maior valor que ela tem de ser uma filha amada de Deus. Vocês entendem? Não é para dizer que as manifestações do mundo elas são todas perdidas. Não. Elas talvez tragam na sua raiz um fundo de verdade, uma causa que é justa. Mas uma causa justa só pode ser justa quando ela é vivida no Cristo. No Cristo. E não existe dignidade maior do que de sermos filhos de Deus. Somos revestidos dele e que ele nos ajude nesse conhecimento. Por isso nós pedimos o quê? O Espírito Santo. É este Espírito Santo que vem sobre nós e muda o nosso olhar. É esse Espírito Santo que vem com a sua graça e nos sustenta para vencer todas as dificuldades. E quantas a gente já não venceu? Quantas? Achei que eu não ia passar, mas eu passei porque a graça de Deus, ela me sustentou. Porque a oração, ela me ajudou a estar ligado a Deus. E ligado a Ele, eu me permito ser moldado, transformado. E aí a gente entende, então, que Jesus ele fala no Evangelho para nós. Toma a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz. E quando nós reconhecemos essa necessidade de Deus, então a cruz para nós, por mais pesada e por mais difícil que ela seja, ela nos leva à vida verdadeira. A vida verdadeira. Então nós não corremos no mundo atrás de coisas, porque quem quer salvar a sua vida vai perdê-la. Nós damos a nossa vida e oferecemos em cada dificuldade ao Cristo Jesus. Para quê? Para que a gente possa ter essa vida verdadeira que Ele oferece para cada um de nós. Que assim seja. Coragem, né? Coragem. Mas coragem do quê? Coragem de rezar. Coragem de abrir mão dos nossos pensamentos fixos, das nossas ideias. Porque tem pessoas que vivem hoje, mas ainda com a mentalidade de ontem. E fica forçando as situações. Quantas vezes a gente ouve, porque antes não era assim. Não era. Porque antes era antes. Hoje é um outro tempo. E talvez o que a gente precisa é só mudar a nossa visão. O ângulo. Mas hoje é pior do que ontem. O ontem já foi. Eu só tenho hoje. E será que eu não posso fazer deste hoje algo novo? Algo bonito? Eu não posso viver este hoje com Cristo? Mas eu estou sofrendo hoje. Eu sofro com Cristo. Mas eu estou feliz hoje. Estou feliz com Cristo. Eu estou preocupado hoje. Entrego a Cristo as minhas preocupações. E aí eu transformo esse hoje em algo belo, em algo que vale a pena viver, e algo que, mais do que isso, sacia essa minha sede. Porque o que eu mais preciso é de Deus. Louvado seja nosso Senhor.